Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos nesta manhã, nós adoramos o teu nome, nós te engrandecemos, Pai, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso ajudador, tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar nesta manhã que, ó Pai, queremos a tua presença em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em tudo que formos fazer, Pai. Queremos a tua presença, assim como Moisés falou, Senhor, que ele não arredaria o pé do lugar, Senhor, se o Senhor não fosse com eles. Ó Pai, nós queremos falar nesta manhã também que não iremos sem a tua presença. Queremos a tua presença em nós, através de nós, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que quero a tua presença, Senhor. Quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, quero ser conduzida por ti, Pai. Abençoa, Senhor, cada uma das minhas irmãs, Senhor, que está fazendo, Senhor, este propósito. Fortaleça a vida de cada uma, Pai. Livra-nos da desistência, Senhor. Livra-nos, ó Deus, do desespero. Ó Deus, livra-nos da desesperança, porque Jesus, tu és a nossa esperança viva. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não é teu. Livra-nos, Senhor, de desistir. Livra-nos das distrações, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos firmes e constantes, ó Pai. Abençoa cada uma das minhas irmãs que está fazendo este propósito. Entra, Senhor, com tua provisão na vida de cada um, Senhor. Ó Deus amado, as suas famílias, as suas parentelas sejam alcançadas pelo Senhor. Cada causa, Pai, que tem sido colocada, ó Deus amado, ó, diante do Senhor, diante do teu altar, vem a tua resposta. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos. Vem a tua cura sobre nós. Vem a tua libertação sobre nós. Chama a nossa família pelo teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos e te agradecemos nesta manhã, Pai querido. Em nome de Jesus, dia 8 do propósito de oração, 10 dias de travessia, avançando para forçar a entrada na sua promessa, baseado no livro É Tempo de Prosperar, como encontrar a dimensão das bênçãos de Deus e viver nela, Chuck Pierce e Robert Heidler. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor amado. Leia Mateus 14, 2 ao 36, João capítulo 6 e Êxodo capítulo 33. Esteja disposto a atravessar para o lugar para onde o Senhor está lhe chamando. Você pode querer se separar para um lugar tranquilo, para realmente buscar o Pai. Declare que você não seguirá em frente sem sentir a sua presença. Louvado seja Deus. Vamos à leitura da palavra do nosso Deus. Mateus 14, 22 a 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me!
Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Ajude-nos, ó Deus, a crermos. Nós rejeitamos toda incredulidade, nós rejeitamos toda dúvida, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, livra-nos, ó Deus, de pecar contra o Senhor. Livra-nos de todo engano, Pai. Livra-nos da mentira. Pai, em nome de Jesus, livra-nos das distrações. Livra-nos do desânimo, Senhor. Livra-nos das desistências. Livra-nos do desespero. Em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que não é teu, Senhor, tira da nossa vida. Tudo que não vem de ti, Senhor, arranca do nosso coração. Pai, nós queremos a tua vida em nós e através de nós. Ajuda-nos a vivermos para a glória do teu nome, assim como Jesus se retirou para orar. Nós também queremos orar, Senhor, mais. Queremos buscar mais a tua presença. Oramos, Pai, em favor de cada causa, Pai, que tem sido colocada diante do teu altar neste propósito. Salva as vidas, liberta as famílias, chama estas vidas pelo teu nome. Oramos em favor mais uma vez neste dia, Pai, de cada filho, cada filha que temos apresentado a ti. Toma nas tuas mãos, repreenda todo o mal, repreenda a enfermidade, repreenda o engano, a mentira, repreenda tudo aquilo que não é teu. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos, Senhor, de todo engano. Senhor, em nome de Jesus, tuas filhas que têm clamado a ti, Senhor, entra com a tua misericórdia, com a tua resposta, com a tua provisão. Em nome de Jesus, fortaleça, Pai, cada família, Senhor, representada, Pai, pelas vidas que estão fazendo este propósito. Toma estas famílias nas tuas mãos, chama pelo teu nome. Senhor, ainda esta semana, Pai, ainda neste dia, abre os céus na nossa direção, coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar e ajuda-nos a ajudarmos também, Senhor. Pai, abre os céus, levanta a tua mão poderosa, vê o teu reino, o teu governo sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Em nome de Jesus. João, capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo.
Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Louvado seja Deus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e que dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos?
Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigada pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós rejeitamos, Pai, tudo aquilo, Senhor, que não é teu na nossa vida. Pai, perdoa os nossos pecados por palavras, pensamentos, ações. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos fazer a tua vontade. Jesus, nós queremos viver contigo todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, nós queremos a tua vida em nós e através de nós. Oh, Jesus amado, segura em nossas mãos. Nós te reconhecemos, Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós declaramos que sem ti nada podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a atravessarmos, Senhor, o deserto, ajuda-nos a atravessarmos o caminho, Senhor, para entrarmos na promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, todo o nosso eu caia por terra, toda soberba, toda altivez, caiam por terra da nossa vida em nome de Jesus. Todo egoísmo, todo orgulho, nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, perdoa-nos por estes pecados e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para o teu louvor. Nós reconhecemos o teu senhorio, a tua excelência, a tua majestade e declaramos, Pai, que queremos estar contigo todo o tempo do nosso viver. Pai, em nome de Jesus, segura em nossas mãos. Jesus amado, segura em nossas mãos. Espírito Santo de Deus, conduza-nos por caminhos planos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos também, envia, Senhor, os teus exércitos de anjos de reforço para guerrear em nosso favor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, que a tua vontade se cumpra na nossa vida, a tua vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a andar no temor do Senhor, nos ajuda a fazer a tua vontade em todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, queremos andar com o Senhor, queremos ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sensíveis à voz do teu Santo Espírito. Conduz os nossos pés nesse dia, guarda a nossa entrada e a nossa saída, e que tudo, Pai,
que acontecer na nossa vida, seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da tua palavra, que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer. Louvado e exaltado seja o teu nome para sempre. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Pai. Êxodo, capítulo 33. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mandam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum, porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigada pela tua bondade. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pela tua compaixão, Senhor. Obrigada pela tua santa palavra. Ajuda-nos a colocarmos a tua palavra em prática. Senhor Jesus, segura em nossas mãos. Senhor, nós queremos, Pai, que a tua glória se manifeste na nossa vida.
Em nome de Jesus, Pai, nós queremos a vida do Senhor em nós e através de nós. Senhor, nós clamamos nesta manhã mais uma vez, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a atravessarmos o caminho. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que seguiremos em frente, que não seguiremos em frente, Pai, se não for com a tua presença. Nós precisamos, Pai, da tua presença. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda nesse dia. Não nos faça sair, Pai, para qualquer que seja o lugar. Se a tua presença não for conosco, nós queremos seguir em frente, mas com a tua presença, Pai. Queremos seguir em frente, Senhor. Livra-nos da desistência. Ajuda-nos a persistir, Pai. Sabemos que é a persistência que nos fará chegar ao lugar da tua promessa para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda neste dia. Senhor, perdoa-nos, Senhor, pelas falhas que temos cometido. Perdoa-nos, Senhor, pelos maus pensamentos. Queremos, Senhor, ter a mente de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda neste dia. Livra-nos de todo mal. Santifica a nossa vida. Senhor, queremos te engrandecer nesta hora. Declarar que o Senhor é o nosso Deus. Queremos viver para o teu louvor em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro mais uma vez em favor das famílias. Toma as famílias nas tuas mãos. Cada família que temos apresentado, Pai, diante do teu altar. Toma estas vidas nas tuas mãos. Que seja um dia de salvação, Pai. Que seja um dia de libertação. Em nome de Jesus, Senhor, alcança estas famílias. Cada filho, cada filha, Senhor, mais uma vez apresentamos diante do teu altar. Salva, liberta essas vidas. Todo jugo, Pai, seja destruído. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo aquilo que não é teu, vai tirando. Tudo aquilo, Pai, que não é teu, arranca pela raiz. Em nome de Jesus, repreenda todo espírito de vício do nosso meio, Pai. Vício dos jogos, Pai. Vício de drogas, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito maligno saia do nosso meio, saia da nossa casa, saia da nossa família. Todo espírito de engano, bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, saiam. Em nome de Jesus, todo espírito de engano, bata em retirada agora. Todo espírito de mentira, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. É no nome de Jesus que nós oramos agora. Em nome de Jesus, Pai, todo espírito de inveja contra nós, bata em retirada agora. Toda barreira contra nós, em nome de Jesus Cristo, seja destruída agora. Toda palavra maldita na nossa direção, em nome de Jesus, seja anulada. E o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, livra-nos da arrogância, Pai. Nós declaramos que precisamos do Senhor. Pai, eu declaro que eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Sem ti nada posso fazer. Sem ti, Senhor, não vou a lugar algum, Pai. Senhor, me ajuda a viver para o teu louvor em todo o tempo. Senhor, mais uma vez nós colocamos todos os membros da nossa família e da nossa parentela nas tuas mãos, onde tem um tio, uma tia, um primo, a primo, um sobrinho, uma sobrinha, um irmão, uma irmã, um cunhado, uma cunhada, um pai, uma mãe, todos da nossa parentela, Pai, alcança nesta hora, salva estas vidas, Senhor, liberta, repreenda todo o jugo da nossa vida, Pai, desfaça, Senhor, todo o poder das trevas, Senhor, na nossa casa, em nome de Jesus. Coloca o temor do Senhor no nosso coração, Pai. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, que nos livra de pecar contra ti. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a viver para a tua glória. Nos ajuda a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, ó Rei dos Reis. Declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Senhor, aplica a tua palavra em nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, pela negligência, pela precipitação, pela procrastinação. Usa as nossas mãos para a glória do teu nome. Unge os nossos olhos, Pai, nossos ouvidos, nossa boca, nossas mãos, nossos pés. E livra-nos de pecar contra ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de propósito. Seja engrandecido, ó Deus.
seja engrandecido, louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Louvado, exaltado seja o Teu nome.